A Associação para a Defesa do Consumidor de Cabo Verde, ADECO, lançou no passado dia 26 de julho, na sua sede em Mindelo, o Índice de Consumo Essencial, com o propósito de dotar os consumidores e a associação de uma ferramenta que traduza de forma simples o impacto do custo de um agregado de bens e serviços na vida dos consumidores. O novo Índice de Consumo Essencial, que numa fase inicial será aplicada na Ilha de São Vicente, é uma iniciativa da ADECO e foi elaborado pelo ex-presidente Marco Cruz em colaboração com a nutricionista Pedrina Rocha. Sendo um dos objetivos determinar o custo total mensal de bens essenciais de sobrevivência para um consumidor adulto saudável, conforme explica o engenheiro Marco Cruz. Bom, esta ferramenta basicamente reflete o que é o custo para um consumidor atender as suas necessidades numa base mensal, basicamente. Ou seja, dito de outra forma, é como se fosse um carrinho de compras e nós estamos contabilizando basicamente o que a pessoa precisa em termos de financeiros para encher este carrinho e atender as suas necessidades em um mês. Para um indivíduo saudável adulto, quando nós dizemos adulto saudável, nós estamos excluindo a possibilidade de ele estar aí a recorrer ao hospital e a medicamentos e outras necessidades também, né? Que este índice, basicamente, ele reduz muito os itens, né? Nós queremos tornar o cálculo deste indicador mais simples possível e por isso este cabaz tem muito menos itens do que outros índices, mas tem os itens que são mesmo essenciais para uma pessoa, né? Os mais relevantes possível, que é alimentos, que é eletricidade, é água, é gás, é comunicação e habitação, né? E também porque ele traduz-se num valor absoluto e não um valor relativo, né? Este índice, primeiro, tem um aspecto pedagógico, né? Que o nosso objetivo é que no futuro possamos calcular este indicador, este índice, em todas as ilhas. Então, imagine que você está aqui em São Vicente e diz, olha, o índice de consumo essencial diz que aqui este valor em São Vicente, no mês de julho, é de 20.300 e tal escudos, não é? Se eu vou, por exemplo, morar agora no Sal, né? Eu gostaria muito de saber, por exemplo, qual é a ideia que eu tenho do que é o custo de vida, por exemplo, no Sal, né? Se eu souber este indicador no Sal, imagino que este indicador estivesse, por exemplo, a uns 23.000 escudos, então eu já tenho exatamente uma ideia do que é o custo de vida numa outra ilha. Portanto, este indicador dá também ao cidadão, ao consumidor, uma ideia de como é que ele pode também se planear também para atender às suas necessidades, né? O déficit que nós calculamos do salário mínimo foi calculado relativamente ao índice que leva em conta todos os itens. O que nós queremos mostrar aí é exatamente uma realidade nossa quando o país assume um salário mínimo nacional. Nós queremos mostrar exatamente até que ponto este salário mínimo nacional consegue atender às necessidades básicas das pessoas, né? E o que nós quisemos aqui mostrar também é que o salário mínimo nacional hoje está abaixo daquilo que seria o recomendável, né, para a nossa realidade neste momento. O déficit do salário mínimo nacional está à volta dos 26% para o setor público e para o setor privado está à volta dos 36%, ou seja, o salário mínimo não consegue atender exatamente às necessidades das pessoas, né? Então, esse que é o drama, né, do consumo aqui em Cabo Verde para as pessoas principalmente de baixa renda. E nós temos que também lembrar que há pessoas que não têm salário mínimo também. O lançamento do novo índice contou com a participação virtual e presencial de representantes de reguladoras, organizações da sociedade civil nacional e internacional e dirigentes da ADECO, entre eles a Presidente do Conselho de Direção, Eva Marques, que dos benefícios do ICE destacou o fato do índice permitir saber se o salário mínimo de Cabo Verde dá para adquirir o básico para se viver com dignidade. Esta ferramenta que foi amavelmente criada pelo nosso ex-presidente Marco Cruz
pretende dar-nos um indicador do custo de vida relativamente a bens essenciais que um cabo-verdiano consome. Com esta ferramenta saberemos qual é o custo de vida neste momento para se viver com o mínimo de dignidade, consumindo os bens mesmo essenciais. E saberemos se é um custo negativo, positivo, por exemplo, comparativamente ao que é o nosso salário mínimo. O nosso salário mínimo dá para comprarmos, para adquirirmos tudo o que é básico, essencial para vivermos com o mínimo de dignidade. Vamos já ao índice de consumo essencial, publicado pela ADEC, e teremos uma noção se é negativo ou se é positivo. Se dá para vivermos com algum conforto, com alguma folga, ou se nem dá para vivermos com o mínimo de dignidade. E assim poderemos, tanto nós, como a sociedade civil, como todas as outras entidades, ter uma ideia realista do que é que se passa relativamente aos preços em Cabo Verde, de bens essenciais, básicos, que nós todos precisamos para sobreviver com o mínimo de dignidade.